galera que assiste o meu canal, tô aqui hoje de volta, enfim, depois de tanto tempo para conversarmos um pouco sobre o livro de Isaías. Vou começar falando para você que Isaías é o primeiro livro profético da Bíblia. Até então, quando acabam ali os livros poéticos, que encerram em Cantares, começam os livros proféticos. Os primeiros 5 livros, quando inicia ali os livros proféticos, no caso Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são os livros chamados profetas maiores. Após Daniel, os outros livros são chamados profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, que a gente também vai conversando aqui. Toda quarta-feira tem um livro novo pra gente conversar aqui no meu canal, Ilana Costa, hein? Não perca! Isaías nasceu em Jerusalém. Não se sabe sobre a família de Isaías, apenas o nome do seu pai, que é Amós, e ele viveu ali mais ou menos numa época de 740 a 686 a.C. Isaías foi um profeta e acredita-se que Isaías teve os melhores professores, ele foi muito estudado, muito bem instruído devido à riqueza do conteúdo de Isaías. As figuras de linguagem que ele usa muito de prosa e poesia para poder contar ali as histórias, então é um cara que escrevia muito bem. E o livro dele é enorme, são 66 capítulos e cada capítulo enorme. Interessante que tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que eles chamam o livro de Isaías de uma mini bíblia, pelo fato de ter 66 capítulos, Nossa Bíblia tem 66 livros, e na primeira parte do livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, a gente vê ali uma série de situações, Deus falando sobre o seu povo, denunciando, no caso, por meio de Isaías, Isaías denunciando o pecado do seu povo. E depois dali, a partir dos próximos 27 capítulos, que vai do 40 até o final do livro, são capítulos que falam muito sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a aceitação de Deus. E se a gente parar para pensar, o Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então é como se fosse ali um paralelo entre o livro de Isaías e a Bíblia em geral. E é legal que no livro de Isaías a gente encontra, profecias sobre Jesus, que Jesus viria, profecias apocalípticas que ainda vão acontecer. Então realmente é um livro bem completo, da Bíblia. É bem legal. Nos primeiros 5 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, a gente vê ali toda uma crítica social geral. Isaías está expondo o meio que ele tá colocando ali as situações da época, é mesmo uma escrita de crítica social, um panorama da forma como Isaías está avaliando ali a situação. Quando a gente tem Isaías 6, que é o capítulo mais conhecido do livro de Isaías, que eu tenho certeza que você conhece, aliás, é um dos mais conhecidos, porque tem várias passagens de Isaías também muito conhecidas. Mas o capítulo 6 é quando alguns estudiosos acreditam que realmente se deu o início do ministério profético de Isaías. Não que ele não profetizasse antes, mas que foi aquele momento em que ele teve o chamado e a partir dali ele entendeu que a missão da vida dele era ser um profeta, era ser boca de Deus na terra, e a partir de então ele começou a profetizar sem parar. Então o capítulo 6 de Isaías, que eu disse que eu tenho certeza que você conhece, começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e aí ele fala que o seu manto enchia, o templo, fala que tinha os serafins, e os serafins exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e que quando eles falavam, o alicerce do templo tremia, e aí tudo se enchia de fumaça. E aí tem aquela passagem em que Isaías fala, ai de mim, porque sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E aí então vem um dos serafins com uma brasa do altar, como uma tenaz, toca os lábios de Isaías, e aí tem toda aquela situação, que ele, a partir daquele momento, foi purificado. E aí continua a passagem dizendo que o próprio Deus, fala, quem enviarei, quem há de ir por mim? E aí Isaías
responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir desse momento ele foi enviado realmente como um profeta e profetizou aí de montão. O livro todo de Isaías, né? Isaías é considerado o maior profeta, né? O maior profeta maior. A partir do capítulo 7, na verdade ali do 7 até o 9 mais ou menos, Isaías fala sobre a guerra sírio-efraimita. O que estava acontecendo? Tinha Síria e tinha Assíria. A Síria estava se tornando um grande império. E aí a Síria se juntou com Israel, que não era onde Isaías profetizava, porque Isaías profetizava no reino de Judá. Eu não sei se vocês se lembram, no meu livro de 1 Reis, vou até deixar aqui no meu resumo do livro de 1 Reis, vou deixar o card aqui em cima, fala sobre essa divisão, quando aconteceu a divisão de Israel, né, que até então eram ali as 12 tribos, entre reinos do norte e reinos do sul. Então o reino do sul, né, que foi Judá e Benjamim, ficou dividida, onde Isaías está profetizando. Também outros profetas profetizaram a esse povo, como por exemplo Miqueias, que é um dos profetas menores, e teve ali o reino do sul, que era o reino de Israel, que também haviam profetas ali como Amós e outros profetas que também vamos conversar aí nos próximos vídeos e vocês vão entender um pouco melhor isso tudo. Mas enfim, então houve essa divisão e aí se dividiu Israel, que eram os reinos do norte, e Judá, que era o reino do sul, que na verdade era Judá e Benjamim, mas se chamava reino de Judá. E Isaías estava profetizando no reino do sul. E a Assíria estava crescendo demais. Então o reino do norte, que é Israel, se junta com a Síria para poder se rebelar contra a Assíria. E aí eles chamam o povo de Judá para entrar na aliança com eles. O rei dessa época era rei Acais, e Acais não quis entrar na aliança com eles contra os assírios. E aí Israel, que é o reino do norte, junto com a Síria, queriam invadir Judá para tirar Acais do poder, né, dar-lhe um golpe de estado, tirar Acais do poder para ter um rei que concordasse com essa aliança entre eles contra a Síria. E aí, obviamente, Acais ficou preocupado. Porém, Deus começou a usar Isaías para profetizar para Acais, dizendo para ele não temer, porque Deus estava no controle de tudo. Na verdade, eu não sei se vocês lembram também, uma das coisas que a gente falou lá nos outros livros, né, lá na época dos livros de Samuel, Deus fez uma aliança com Davi. E nessa aliança ele disse que teria um descendente de Davi no trono para sempre. E aí o que acontece? Como tinha Acais era descendente de Davi e ele era o rei de Judá. E aí Acais não poderia sair dali, porque se o pessoal de Israel fosse dar o golpe de estado e derrubar Acais e colocasse outra pessoa, essa pessoa não seria descendente de Davi. E aí não cumpriria a promessa de Deus. Então foi algo fora de questão. Então Deus começou a usar Isaías para falar com Acais para não ter medo. Falar: Acais, eles vão atacar, mas não tenha medo, porque Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando disso, então não se preocupa com isso. E aí teve a situação que Isaías quis dar para Acais um sinal, falou: você quer um sinal para você saber que eu tô falando em nome de Deus? E aí Acais falou: não quero sinal não, eu acredito, né, quem sou eu para duvidar do que Deus está falando, para colocar Deus à prova e tudo mais. E aí Isaías falou: não, mas mesmo assim eu vou te dar um sinal. E aí ele deu o sinal, né, que ele profetizou sobre Emanuel, sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. A grávida dará à luz a um filho, ele será Emanuel, descendente de Davi. E isso tudo veio se cumprir em Jesus. E interessante que esse sinal que ele deu, né, que Isaías deu, não só ali para Acais, mas ficou para todo mundo, né, pra gente hoje. Você vê que é algo que naquele tempo, em época de 700, 600 a.C., as pessoas que viviam ali, eles não viram o cumprimento disso em Jesus, mas foi um sinal de que Isaías estava falando por Deus, e que é um sinal pra gente, que Isaías foi o profeta de Deus que veio a profetizar Jesus. E para aquele povo também, né, para o povo de Israel que rejeitou quando Jesus veio. Enfim, isso é para outra conversa. Mas além desse sinal que Isaías deu para Acais, Isaías também deu um outro sinal para o povo todo. Falou para o povo todo, para o povo saber que realmente ele estava falando em nome de Deus. E aí Isaías, orientado por Deus,
fez uma placa e escreveu Maer Salal Hais Bais. Pegou duas testemunhas, né? Deus mandou que ele pegasse duas testemunhas para ver que ele estava escrevendo ali naquela tabuleta, aquela inscrição, que na verdade é uma inscrição que significa, né? O significado dela é furto rápido, roubo veloz. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que seria algumas cidades, né? Ele falou inclusive o nome das cidades, Samaria e Damasco, seriam assaltadas, seriam invadidas pela Síria, e a Síria roubaria as suas riquezas, mas o povo em si, o rei, eles seriam protegidos ali, né, por Deus. E pouco depois dessa tabuleta, a mulher de Isaías engravidou. Inclusive a mulher de Isaías é chamada de profetisa. Não se sabe se ela também profetizava ou se era reconhecida como profetisa apenas por ser esposa de Isaías, que era o profeta. Então profetisa engravidou e teve um filho que Deus mandou colocar o nome exatamente esse que ele escreveu na tabuleta, Maer Salal Hais Bais. E a palavra de Deus dizia que antes que esse menino viesse a conseguir falar papai ou mamãe, isso ia acontecer. A Síria iria invadir e levar as riquezas de Damasco e de Samaria. E assim aconteceu, obviamente, porque se era Deus, né, falando por meio de Isaías, obviamente que o que ele estava profetizando ia acontecer. No capítulo 9 de Isaías, ele profetiza de novo sobre Jesus. Ele fala, um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, maravilhoso, conselheiro. E aí tem toda essa parte de profecia e vários versículos que ele fala apontando também para a vinda do Messias, né, Jesus. E em todos esses capítulos anteriores e também no capítulo 9 tem ali a mensagem principal de Isaías sendo pregada, que é justamente chamando o povo ao arrependimento, denunciando o pecado do povo e chamando o povo ao arrependimento. Essa é a mensagem principal do livro de Isaías. Isaías teve pelo menos 2 filhos e o nome desses 2 filhos apontavam para a mensagem que ele carregava. Então o nome de um dos filhos de Isaías eu já falei para vocês, e o outro nome do outro filho de Isaías era Sear-Jazub, que indicava ali que poucos voltarão. O que significa isso? Que haveria também um outro ataque da Assíria, e no meio desse ataque assírio, alguns do povo morreriam, porém alguns voltariam. Então essa mensagem, né, somente alguns voltarão ou alguns poucos voltarão, ela ao mesmo tempo era uma boa notícia e uma má notícia, porque ela dava esperança ao povo, dizendo que eles conseguiriam sair, né, se livrar do ataque do inimigo, porém era uma má notícia porque dizia que apenas alguns deles conseguiriam se livrar. E naquela época a Síria estava se consolidando muito. Ela então acabou destruindo ali, né, tendo guerra com o povo do norte, com Israel em si, e foi subindo de cidade em cidade, atacando tudo, saqueando tudo, até chegar ali a Jerusalém. E Deus o tempo todo dá ali a mensagem dele ao povo, dizendo que, inclusive, que a Síria iria chegar, mas que o povo colocasse esperança nele e tudo mais. E inclusive nesse momento também, a partir daí o capítulo 11 de Isaías, a gente tem mais uma mensagem de esperança de Isaías também apontando para Jesus, né, para a vinda de Jesus, que diz que virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder, ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. E ele tem ainda vários versículos ali no capítulo 11 de Isaías que apontam justamente para a vinda do Messias, Jesus. Interessante que também nesse capítulo 11, Isaías já começa a falar sobre a Babilônia, a ida, né, do povo cativo para a Babilônia e o resgate do povo da Babilônia por Deus. E isso tudo, né, também nos demais capítulos do livro de Isaías, Isaías fala bastante sobre o cativeiro da Babilônia, e o mais interessante é que isso tudo que ele profetizou acontece mais de 100 anos depois da profecia dele. E ele já está falando no livro como se tivesse já acontecido. Eu lembro que a primeira vez que eu li eu fiquei um pouco perdida. Eu falei, ué, mas a Babilônia não era só depois? Eu fiquei um pouco confusa com isso, até entender que é um padrão profético, né? Falar as coisas como se já tivessem acontecido. Mas, enfim, só veio a se realizar mesmo da forma como ele falou mais de 100 anos depois
E durante todo esse tempo, Isaías ali profetizando, estava tendo uma guerra muito grande, era reino contra reino, e era a Síria, contra o Reino do Norte, tinham outros países também que acabavam envolvidos naquilo ali. E Isaías, ele era totalmente contra as alianças militares. Ele falava que o povo, né, em vez de fazer aliança com homens, com outros povos, ele deveria confiar apenas em Deus. Então, eles não tinham que ter confiança, não tinha que se aliar com ninguém, tinha que confiar que Deus estava lutando por eles e que Deus ia conquistar o que eles precisavam, Deus ia lutar por eles ali. E no meio de toda essa confusão de guerra, aconteceu que a Síria vinha tomando os povos e tudo mais, e aí o Egito entrou como uma aliança militar, fortalecendo, né, ajudando o povo que estava sendo atacado pela Síria. Então ele fez uma aliança militar com os povos que estavam sendo atacados pela Assíria para poder tentar ajudar a fortalecer ali na briga contra a Síria. E nesse período de brigas, né, de apoio, de guerra, de tanta coisa que foi acontecendo, Isaías começou a andar pela cidade meio nu, porque Deus mandou, né, sob uma orientação de Deus. Ele começou a andar meio nu, assim, eu não tenho uma visão de como seria exatamente o que a Bíblia chama de meio nu. Eu acho que ele usava, por exemplo, roupas íntimas, né, lençol não, né, túnica, pedaço amarrado de tecido. Eu não sei muito bem como funcionava, mas a Bíblia diz que ele andou meio nu e descalço por 3 anos pelas ruas do palácio, né, anunciando ali o que aconteceria com o povo do Egito e da Etiópia, porque depois de um tempo a Síria, ela então tomou o Egito, a Etiópia, né, depois desses 3 anos que Isaías estava andando nessa situação, e eles carregaram o povo do Egito para a Síria como escravos, todos exatamente, né, meio nus, com as nádegas descobertas e também descalços. Então Isaías, ele andava ali 3 anos, andou 3 anos no palácio profetizando que isso aconteceria com o Egito. E realmente foi o que aconteceu depois desse período. No capítulo 21 nós já vemos Isaías profetizando a queda da Babilônia. Nos capítulos 22 e 23 de Isaías, a gente vê Isaías também profetizando contra o orgulho. Então primeiro ele profetiza contra Sebna, que era um administrador do palácio, que tinha ali os acessos, quem deixava passar, quem deixava entrar, justamente porque Sebna era orgulhoso. E Sebna, ele começou a articular, acredita-se, né, que ele articulava com os egípcios acerca da aliança militar, que era algo que Isaías totalmente condenava, justamente porque Isaías dizia que o povo deveria depender, se aliançar apenas com Deus e não com os povos vizinhos. Tanto que foi isso que aconteceu com o Egito, né? Todo mundo colocou ali a confiança deles no Egito e, na verdade, o Egito foi levado, envergonhado pelo povo da Assíria. E no capítulo 23, Isaías também profetiza contra Tiro e Sidom, que são 2 cidades que eram o foco, né, os portos delas ali eram o que movimentava principalmente o comércio internacional, e justamente por isso eram cidades muito ricas, e justamente pelo excesso de riqueza tinha ali também um excesso de orgulho. Então Isaías também profetiza ali a queda e a destruição dessas 2 cidades. Dos capítulos 24 até o 27 de Isaías são os capítulos chamados de Apocalipse, o Apocalipse de Isaías, quando Isaías começa ali a dar profecias, começa a profetizar acerca do que vai acontecer ainda no fim dos tempos. Fala de juízo final, fala de morte e ressurreição, fala de julgamento do mundo, enfim. No capítulo 28 fala que desde que o rei Senaqueribe se tornou rei da Assíria em 705 a.C., o rei de Judá agora era Ezequias. Na verdade, acredita-se que Isaías profetizou por um período de pelo menos 60 anos ali, e que ele acompanhou o reinado de pelo menos 5 reis. Então, nesse momento, o rei era Ezequias, não era mais Acais, o rei de Judá. Então, o rei de Judá era Ezequias, e aí acontece que o rei Senaqueribe se tornou rei da Síria nessa época, e aí Judá resolveu se juntar com o Egito contra a Síria, resolveu fazer uma aliança política ali com Judá
com o Egito contra a Síria. E Isaías, obviamente, desde o princípio profetizou contra essa aliança política, justamente porque Isaías sabia que o povo deveria ser unido, né? Deveria confiar somente em Deus e não em alianças políticas. E aí aconteceu que o rei da Síria, vendo ali aquela aliança política entre eles e tudo mais, o rei da Síria se revoltou contra Judá e resolve atacar Jerusalém e fazer o cerco de Jerusalém. Então cercou Jerusalém, tipo, ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz mais nada. Então não tinha mais como entrar comida, não tinha mais como... Enfim, eles acabaram ficando presos ali em Jerusalém, foi chamado Cerco de Jerusalém. E aí, durante esse período, Isaías o tempo todo profetizando, e isso aconteceu no do capítulo 28 até o capítulo 33, mais ou menos, ali de Isaías. E durante esse período, Isaías o tempo todo profetizou. Então, é onde acontece o capítulo 29, versículo 13. Isaías fala também que o povo honra a Deus, né? Deus falando, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é um período em que está sendo exposto ali o pecado do povo, está sendo denunciado o pecado do povo, mas que no capítulo 29 Deus diz que ele lutará pelo povo de Israel, que está ali no cerco de Jerusalém, com trovões, com terremoto, com fogo consumidor, seja como for, Deus vai lutar para ajudar o povo de Judá que está ali preso em Jerusalém. E aí nos capítulos 30 e 31, Deus promete que vai castigar a Assíria. Os capítulos 34 e 35 retratam um texto também de profecia acerca de... onde se mostra ali um contraste muito grande entre a ira de Deus e ao mesmo tempo o amor de Deus, onde trata o juízo com a graça de Deus, onde trata o castigo com a salvação. Do capítulo 36 até o capítulo 39 conta a seguinte história. Senaqueribe, o rei da Síria, começou a ir de cidade em cidade que pertencia a Judá e ir tomando todas as cidades que não tinham muralha, ele começou a tomar. E o rei de Judá estava lá em Jerusalém, preso em Jerusalém. E aí Senaqueribe manda um oficial do seu exército, um comandante do seu exército, junto com uma grande força militar, ir lá a Jerusalém e falar para o rei, para Ezequias na época, para que se rendesse Jerusalém, saísse dali e tal. E aí acontece que alguns oficiais de Judá recebem o oficial da Síria. E aí o oficial da Síria começa a mandar eles se renderem, começa a desafiar Judá, começa a falar para eles assim, ah, mas em quem que vocês estão confiando? Vocês estão confiando em aliança com o Egito? Confiar no Egito é como usar um caniço de bengala que você vai usar ali e vai acabar quebrando e furando a sua mão. E aí desafiou, falou, olha, eu dou para vocês 2.000 cavalos se vocês tiverem gente suficiente para poder montar nos cavalos. E vai me dizer que vocês estão confiando em Deus? A gente fez isso tudo aqui porque o Deus de vocês permitiu. A gente foi tomando as cidades porque o Deus de vocês está com a gente e tudo. E aí desafiou totalmente o rei Ezequias. Os oficiais que receberam o comandante pediram para ele falar em aramaico. Falou assim, olha, não fica falando em hebraico que todo mundo entende. Fala em aramaico que só a gente entende. E aí ele se levantou e desafiou todo mundo. Falou, mas eu tô falando aqui para todo mundo ouvir. Começou a gritar pro povo, povo, não acredita em Ezequias. Não confia em Ezequias. Ele só quer fazer vocês confiarem em Deus, mas o Deus dele não tá com vocês, tá com a gente. E ele começou a desafiar ali muito alto para todo o povo, diante de todo o povo, o rei Ezequias. E aí, inclusive, como eles estavam cercados, né, falou, olha, em breve vocês vão começar a ter que tomar a sua própria urina, comer suas próprias fezes, entreguem a cidade, que aí vocês vão ter acesso de novo. Enfim, e nesse momento o rei Ezequias vai até o templo do Senhor, rasga as suas vestes em sinal de humilhação, tristeza, começa a clamar e manda que chamem Isaías para trazer uma palavra para ele. E aí Isaías chega e fala para ele assim, não se preocupe
com o rei da Síria, não leve nada que ele está falando em consideração, porque quem luta por nós é o Senhor, e vai chegar até ele uma mensagem, um recado que vai fazer com que ele retorne à terra dele e ele vai ser morto ali. E assim aconteceu, chegou a mensagem, ele teve que se retirar com os oficiais do exército, retornarem, irem para outra cidade, e a mensagem chegou e o pessoal da Síria que estava ali afrontando Jerusalém, o povo de Jerusalém, saiu, retornou, foi para uma outra cidade que estava precisando de reforço, e aconteceu que o rei Ezequias, então, que era o rei de Judá, entrou no templo do Senhor e orou e entregou tudo a Deus e chorou. E aí Isaías chega até Ezequias para trazer para ele uma resposta à oração dele lá no templo e profetizou-lhe várias coisas. E ele disse que ele era o Deus que estava lutando por eles. E a Bíblia, no capítulo 37, versículo 36 de Isaías, diz que uma manhã o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados, mas não matou o rei Senaqueribe. Porém, diante daquilo tudo ali, né, seu exército morto, ele se retirou, foi para Nínive, ficou por lá. E aí um dia ele estava no templo do Deus dele lá adorando, e então 2 de seus filhos entraram no templo enquanto ele estava ali adorando ao Deus deles e o mataram à espada. E um outro filho dele então ficou no lugar dele como rei. O capítulo 38 fala sobre a doença e a cura de Ezequias. Então Ezequias ficou doente e aí Isaías foi até ele e falou com ele: Ezequias, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Você não vai melhorar, você vai morrer. E aí acabou que o Ezequias voltou o rosto dele para a parede, estava deitado, e chorou, e chorou, e orou, e colocou diante de Deus e falou: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu que eu fizesse até agora, eu tenho te servido com fidelidade, o Senhor me dê, por favor, mais alguns anos. E aí acontece que Isaías volta, então ele já tinha saído do palácio, ele volta para o palácio e ele fala para Ezequias: o Senhor ouviu a sua oração e te deu mais 15 anos de vida. E então Ezequias adora ao Senhor, escreve cânticos de gratidão a Deus, e Isaías manda que o povo passe pasta de figo na úlcera do rei para que ele fique bom, e ele é curado. Aí, logo o capítulo seguinte, o capítulo 39, acontece que o rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias tinha ficado doente e que agora estava bom. Então ele mandou uns mensageiros dele para irem falar com Ezequias, dar para ele um presente e uma carta. E aí Ezequias ficou muito feliz que o rei da Babilônia tinha se lembrado dele, tinha mandado presente para ele, tinha mandado a carta. E aí Ezequias resolve então receber muito bem o pessoal que chegou lá, né, os mensageiros dele. Então ele recebe muito bem, ele sai mostrando tudo para eles, mostra o palácio todo, mostra onde ficam todas as armas, mostra onde fica todo o depósito de comida, mostra tudo, realmente tudo que tinha para ser mostrado ele mostrou para o pessoal da Babilônia. E aí depois eles foram embora. E aí Isaías viu e perguntou: quem é esse pessoal? Ezequias respondeu: são mensageiros de um país muito longe, da Babilônia. E Isaías pergunta: e o que eles viram? O que você mostrou para eles? E Ezequias falou: mostrei tudo para eles, não ficou nada descoberto, tudo que tem aqui eles estão sabendo. E aí Isaías então começa a profetizar acerca da tomada, né, da Babilônia. Começa a falar para ele tudo o que vai acontecer e inclusive diz que os próprios descendentes deles serão levados para a Babilônia cativos, serão feitos eunucos para servir como escravos. E aí Ezequias entende que aquilo foi uma mensagem boa, falou assim: se Deus está me falando que vai vir o ano em que meus filhos vão ser levados como cativos para Babilônia, meus descendentes, então Deus está falando que no meu período aqui como rei vai ter paz. Então a mensagem que Deus me deu é boa. Nos capítulos seguintes a gente vê palavras de consolo. Isaías profetiza que caem as folhas, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Fala sobre juízo, fala sobre perdão. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Isaías 43, 25, que é Deus falando: Eu mesmo sou o Senhor, seu Deus. Eu perdoo os seus pecados e os esqueço. Tem resposta de Deus aos lamentos do povo. O capítulo 42
fala também sobre o Messias, o cumprimento da vinda do Messias. E no capítulo 43, Deus promete salvar o seu povo e livrá-los da Babilônia. No capítulo 44, Deus diz que foi Ele que criou Israel, Ele que sabe de tudo, só Ele que pode dizer o que vai acontecer e que tudo está sob o controle dele. E também condena a idolatria, né, a adoração a outros deuses. No capítulo 45, há um relato que eu acho super interessante, que é Deus dizendo que Ele escolheu Ciro para cumprir seu plano, né, que é reconstruir Jerusalém e libertar o seu povo. E aí acontece que o povo não aceita, o povo não quer que seja Ciro porque Ciro é estrangeiro. E eles querem que seja alguém do povo deles mesmo. E aí Deus responde o povo assim, ó. Isaías 45, versículo 9. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais, por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, diz, por acaso vocês vão exigir que eu explique como eu cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos eu estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Podia dormir sem essa, né, povo de Israel? No capítulo 46, Isaías profetiza a queda dos deuses da Babilônia. No capítulo 47 tem uma canção fúnebre que zomba mesmo da Babilônia, da destruição da Babilônia. No capítulo 48, Deus está falando que Ele disse tudo o que ia acontecer, mas o povo não quis ouvir, mas que mesmo assim Ele insiste em salvar o seu povo. E em 49 tem um cântico de louvor e agradecimento a Deus do próprio Isaías. Do capítulo 49 ao capítulo 55 tem ali uma série de profecias sobre a reconstrução de Jerusalém, tudo descrito como se já fosse verdade, como se já tivesse acontecido. Deus explica ao povo que permitiu que eles fossem cativos por conta dos pecados deles, mas que Deus os libertou, trouxe salvação, trouxe perdão, faz aí diversas promessas ao povo de Jerusalém. No capítulo 56 tem momentos em que Deus diz que Ele aceita todos os povos, todas as pessoas que resolverem ir até Ele, obedecer seus mandamentos, independente de povo, independente de raça, qualquer pessoa que resolver se entregar e seguir os mandamentos e seguir a lei do Senhor, ela será também aceita por Deus, Deus não vai rejeitá-la. No capítulo 58, no meio das profecias lá de Deus sendo passadas por Isaías, né? Deus fala que o povo adora Ele todo dia, mas que não pratica aquilo ali. E aí o povo se revolta, diz que está jejuando todo dia. E Deus diz para eles que o jejum que serve para Ele não é esse tipo de jejum. Que o jejum, realmente, o sacrifício que Ele toma para Ele é que eles cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, cuidem das pessoas em geral. No capítulo 59, o povo começa reclamando com Deus, dizendo que Deus abandonou eles, e aí o profeta, né, Isaías, explica para eles que o povo, a partir dos seus pecados, fizeram a separação entre ele e Deus, entre eles e Deus, porque o pecado faz isso, né? Separação entre nós, seres humanos, e Deus. E aí então o povo confessa o seu pecado, se arrepende, pede ajuda de Deus, e Deus diz que vai ajudá-los naquilo que eles não conseguem fazer, e aí vai justificar, vingar o seu povo. No capítulo 63, Deus, após dizer, né, que vingaria o seu povo, Deus se apresenta como um guerreiro com vestes tingidas de vermelho, vindo de Edom depois de ter pisado as nações. No capítulo 63, a partir do versículo 15, nós vemos aí uma oração, um clamor do povo de Deus que pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, o povo pede para que Deus não se esqueça deles, não deixe eles. A segunda parte, eles confessam os seus pecados. E na terceira parte, eles pedem a ajuda de Deus. Pedem que Deus volte a agir em favor deles.
E aí no capítulo 65, Deus volta falando para eles que sempre esteve pronto para ajudar, mas o povo que não pedia ajuda dele. Mas que agora que o povo resolveu então se voltar a ele, ele vai então lutar pelo seu povo, ele vai então salvar e abençoar aqueles que o seguem e vai castigar os que o aborrecem. No capítulo 65 ele fala sobre o novo céu, sobre a nova terra que nós vamos viver no futuro. E o capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías, retrata também toda a mensagem do livro, que é justamente salvação e libertação para o povo de Deus e castigo para os inimigos do povo de Deus. Há de novo esse contraste aí entre juízo e salvação, que ao meu ver também retrata aí um pouco do tempo do fim, né? O tempo em que Deus vai chamar para si os seus, vai separar o povo dos que são dele realmente, quando haverá castigo àqueles que não ouviram a sua voz. E assim acaba o livro de Isaías! Gente, é isso, me desculpa falar tanto, o livro é grande, então eu tinha que falar sobre isso tudo. Semana que vem, quarta-feira, teremos aqui Jeremias, fica ligadinho. E por favor, gente, vocês me fizeram gravar um vídeo desse, deixa meu like, deixa meu comentário, compartilha com alguém, tá bom? Deus abençoe você. Beijo, tchau!